Marta Nogueira ajeitou as luvas pela terceira vez antes de sair de casa, como se aquele gesto pudesse trazer algum controle para um dia que já começava errado. A cozinha era pequena, simples, limpa com o zelo de quem tenta impor dignidade àquilo que a vida entregou pela metade. O pano de prato pendia do fogão, a chaleira ainda soltava um fio de vapor e o sol da manhã entrava tímido pela janela, desenhando uma faixa amarela sobre a mesa. Sentada à ponta, Sofia observava a mãe em silêncio. Tinha 12 anos e uma quietude antiga demais para a idade. A mochila estava entre os pés, o caderno aberto diante dela. Nas páginas gastas, havia anotações de escola misturadas a palavras em alemão, frases soltas, pequenos sons escritos como lembrança de uma voz que já não existia mais. É só hoje, disse Marta, sem encarar a filha. A moça da limpeza faltou. Pediram reforço. Tem reunião importante lá. Sofia assentiu. Não perguntou nada. Já tinha aprendido que perguntas não resolviam o atraso de conta, gás acabando no meio da semana ou aluguel vencendo antes do salário cair. Marta pegou a bolsa, conferiu o crachá e respirou fundo. Turno extra de dia sempre a deixava inquieta. À noite passava quase invisível. De dia, tudo ficava mais exposto. Os olhares, o julgamento, a pressa dos outros, o risco de estar no caminho. As duas saíram juntas. Caminharam em silêncio pelas ruas já cheias de gente indo trabalhar. Vendedores erguendo portas de metal e ônibus cuspindo passageiros apressados. O prédio da empresa surgia de longe como um mundo à parte. Alto, de vidro, espelhado, cercado por gente que andava rápido e falava com urgência. Para Marta, aquele lugar sempre tivera algo de estrangeiro. Ela trabalhava ali havia tempo suficiente para conhecer os corredores, os horários e as manias de quase todo mundo, mas nunca tivera a sensação de pertencer àquele espaço. Era parte da engrenagem, mas não da paisagem. Limpava o chão onde outros decidiam futuros milionários sem que ninguém se lembrasse de olhar para baixo. Na recepção, o segurança pegou o crachá, conferiu o nome e só então percebeu Sofia. Ela vai ficar comigo, explicou Marta antes que ele dissesse não. O homem franziu a testa. Não pode circular. Não vai. Fica parada. Eu só não tive com quem deixar. Ele analisou as duas como quem mede um incômodo. Fica no canto e não encosta em nada. Obrigada. Marta agradeceu mais do que gostaria. O elevador subiu em silêncio até o andar de serviços. Quando as portas se abriram, o clima já era outro. Copos de café se acumulavam em mesas improvisadas, funcionários passavam de um lado para o outro com celulares na mão. Havia tensão no ar. Não daquelas escandalosas que gritam, era pior. Era uma tensão de vozes controladas, de passos rápidos, de decisões prestes a escorregar. Marta apontou uma cadeira no corredor. Fica aqui. Não levanta. Não fala com ninguém. Sofia sentou, abraçou a mochila no colo e abriu o caderno. Marta seguiu com o carrinho de limpeza, tentando produzir o mínimo de ruído possível. Mesmo assim, uma mulher de salto alto passou por ela e reclamou sem parar. Isso aqui não é horário de limpeza. Desculpa, respondeu Marta, baixando a cabeça. Do outro lado do corredor, uma grande sala de vidro concentrava a maior parte da atenção. Lá dentro, homens e mulheres bem vestidos falavam baixo, mas com urgência. Um deles caminhava de um lado para o outro com o celular na mão, expressão fechada, controle rígido. Ricardo Leal. Ricardo não. Precisava elevar a voz. Quando falava, o ambiente obedecia. Hoje não pode dar errado, disse ele, seco. Se esse contrato cair, as consequências vão ser grandes. Ninguém respondeu. Apenas começaram a se mover com mais rapidez. Marta passou o pano perto da porta, fingindo que não ouvia, mas algumas palavras escapavam. Alemanha, prazo, confirmação, cláusula, entrega, risco. Ela não entendia o contexto, mas entendia o peso. E peso ela reconhecia em qualquer idioma. Sofia ouviu também. Não tudo, só
o suficiente para perceber que algo sério estava em jogo. Baixou os olhos para o caderno. O dedo pousou sobre uma palavra escrita a lápis, quase apagada. A avó Hilde dizia aquilo sempre que queria chamá-la a atenção para algo importante. Hilde tinha vindo da Alemanha ainda jovem. Trouxera pouco além do sotaque, uma caixa de fotos antigas e um modo de falar sobre perda como quem fala do tempo. Com os anos, o alemão se tornara menos um idioma e mais um lugar onde ela se escondia da saudade. Foi, sentada ao lado dela, ouvindo histórias, repetindo palavras e corrigindo sons, que Sofia aprendera a língua. Não para usar, não para impressionar ninguém, só para não perder a avó antes da hora. Naquele prédio, ninguém poderia imaginar isso. Nem Sofia fazia questão. O carrinho rangiu ao passar por uma emenda do piso. "Dá para ter mais cuidado?" reclamou um homem do fundo do corredor. "Sim, senhor", respondeu Marta de imediato. Cada pedido de desculpa saía automático, como um reflexo treinado. Ela conhecia o custo de incomodar. Não precisava que ninguém lembrasse. Um funcionário saiu da sala de reunião falando ao telefone, quase esbarrou em Sofia e parou ao vê-la ali. "Isso aqui virou creche agora?" A frase veio alta, arrancando risos curtos de quem passava. Marta ouviu, fingiu não ouvir. Sofia sentiu o rosto esquentar, mas não levantou a cabeça. Na sala de vidro, a tensão aumentava. Slides abertos, documentos espalhados, gente repetindo informações que não resolviam nada. Ricardo apoiou as mãos sobre a mesa e falou, com a voz ainda mais controlada: "Se ninguém resolver isso, não adianta ensaiar discurso nenhum." O silêncio que se seguiu foi pesado. Pouco depois, Marta recebeu ordem para limpar a área de apoio mais próxima das salas principais. Empurrou o carrinho para lá. Sofia se levantou e a seguiu alguns passos atrás, como sempre fazia quando precisava ficar perto sem chamar atenção. O corredor ali era mais estreito, mais frio, mais vigiado. "Fica encostada ali", disse Marta. Sofia obedeceu. Da sala, vozes atravessavam o vidro em fragmentos. "A empresa alemã já adiou 2 vezes. Hoje é a confirmação final. O intérprete confirmou? Disse que estaria..." O tom dizia mais do que as palavras. Um homem saiu da sala com o celular no ouvido. "Não, eu preciso dele agora. Agora. Não pode ser depois." Desligou, furioso, voltou para dentro e anunciou: "O intérprete não atende." Ricardo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estava ainda mais duro. "Arrumem alguém. Podemos tentar o terceirizado", sugeriu uma mulher. "Já tentamos", respondeu outro. "A central está fora do ar." Silêncio. "Então improvisem", disse Ricardo. "Nós sabemos inglês", arriscou um homem. Ricardo virou a cabeça para ele. "Eles não querem inglês, querem clareza e querem em alemão." Marta se afastou discretamente da porta. Não queria parecer curiosa. Só queria terminar o trabalho e sair dali sem estrago. Mas a frase ficou na cabeça. Em alemão, dentro da sala, alguém abriu um e-mail recente. Eles dizem que precisam confirmar hoje. Senão, encerram o processo. Ricardo apoiou-se outra vez na mesa. "Escutem bem. Se esse contrato cair, não vai ser só um número no relatório. Vai ter corte, vai ter consequência. E eu não vou repetir." Marta sentiu o estômago apertar. Aquela ameaça não era para ela, mas também era. Na vida de gente como ela, corte e consequência sempre encontravam o caminho mais curto. O telefone tocou pouco depois. O som não era alto, mas cortou o ar como um aviso. Todos se olharam. "Atende", disse Ricardo. Uma analista pegou o aparelho com mãos hesitantes, ouviu 2 segundos e empalideceu. "É alemão. Eles já estão falando. Passa para alguém." Ela olhou em volta, quase implorando. "Alguém aqui entende?" Ninguém respondeu. "Eu reconheço algumas palavras", arriscou um homem. "Mas não dá para responder." Do outro lado, a voz continuava rápida, impaciente. "Desliga", sussurrou alguém em pânico. Ricardo bateu a mão na mesa. "Não, se desligar acabou."
No corredor, Sofia ouviu uma frase inteira pelo viva voz que a funcionária ativara sem querer ao tentar ajustar o aparelho. Depois outra. O coração acelerou. "Mãe!" chamou baixo. "Agora não, Sofia." Mas a menina já não olhava para a mãe. Olhava para a sala. "Ele está dizendo que vai encerrar." Falou sem perceber que a voz saía alta. Marta sentiu o chão sumir. "Sofia, fica quieta." Mas alguém lá dentro ouviu. "O quê?" perguntou um dos executivos abrindo a porta. "O quem disse isso?" Todos os olhares caíram sobre a menina. "Foi ela?" disse outro franzindo a testa. "A filha da faxineira?" Marta largou o pano no carrinho. "Desculpa, ela não sabe o que está falando." Sofia engoliu seco. "Sei, sim. Ele falou encerrar." O silêncio que se formou foi estranho. Não era de dúvida, era de choque. Ricardo aproximou-se da porta e olhou para a menina como se a visse de verdade pela primeira vez. "Você entende alemão?" Sofia hesitou, olhando para a mãe. "Um pouco. Aprendi com a minha avó." "Isso não é brincadeira", disse um executivo. "Estamos falando de um contrato milionário." "Eu sei", respondeu ela, quase sem voz. "Por isso eu falei." O telefone continuava aberto. A voz do outro lado repetia algo com impaciência. Ricardo olhou para a funcionária, depois para a sala inteira, cheia de gente bem paga, bem treinada, incapaz de resolver o que estava diante deles. Voltou-se para Sofia. "O que ele está dizendo agora?" Ela ouviu. "Está perguntando se tem alguém aí que fale alemão. E se não tiver, ele vai desligar." Um dos executivos soltou uma risada nervosa. "Isso é absurdo." Ricardo não riu. O telefone apitou de novo, como um último aviso. Sofia levantou o rosto. "Ele vai desligar." Ricardo sustentou o olhar dela por 2 segundos longos, depois disse: "Deixa ela falar." "Ricardo", começou alguém. "Se der errado, a responsabilidade é minha. Mas, se desligar agora, acabou de qualquer jeito." A funcionária estendeu o telefone. Sofia respirou. Fundo. Fechou os olhos por 1 segundo e viu a avó sentada no sofá, corrigindo sons com paciência. Quando abriu os olhos, falou: "Guten Tag. Einen Moment, bitte." "Bom dia. Um momento, por favor." A sala inteira congelou. Do outro lado da linha, a voz parou. Sofia não tentou impressionar ninguém. Falou com cuidado. Perguntou o que faltava para a confirmação. Ouviu uma resposta longa, organizada, técnica demais para seus 12 anos, mas não inalcançável para quem aprendera a escutar, antes de o traduzir. "Ele está dizendo que precisa confirmar 2 pontos, traduziu. "Um prazo e uma cláusula sobre responsabilidade." Um murmúrio correu a sala. "Qual cláusula?" perguntou um advogado, abrindo um documento. Sofia voltou ao telefone e perguntou com atenção. O homem respondeu, ainda impaciente, mas agora disposto a ser entendido. "É sobre atraso na entrega. Eles querem uma garantia formal por escrito ainda hoje." Ricardo fez um gesto rápido. "Diz que o jurídico já está ajustando isso e que enviamos o e-mail em minutos." Sofia hesitou. "Se eu falar assim, parece promessa vaga." Ricardo ergueu os olhos. "Então, como você diria?" Ela pensou por 2 segundos. "Eu diria que o documento já está em revisão final e que o envio está programado. Não que vamos tentar." Ricardo assentiu, sem esconder a surpresa. "Faz sentido." Sofia repetiu em alemão. O tom do outro lado mudou, ainda firme, mas menos agressivo. "Ele quer saber quem está falando", disse ela. "Diz seu primeiro nome." Orientou Ricardo. "Mein Name ist Sofia." A resposta veio mais suave. Ele perguntou se eu sou a responsável pela negociação. Ricardo avançou um passo. "Diz que você está auxiliando a equipe responsável." Ela repetiu. O homem respondeu com outra pergunta. "Ele quer o nome de quem assina o contrato." "Eu", disse Ricardo. A conversa continuou por mais alguns minutos. Sofia não fez espetáculo, não tropeçou em vaidade, não tentou parecer maior do que era. Quando não tinha certeza de um termo, pedia repetição.
Quando precisava, cobria o microfone e perguntava ao jurídico. Traduzia apenas o necessário, confirmava apenas o que era sólido. Por fim, respirou fundo. Ele disse que vai aguardar o e-mail. Se receber hoje, o processo continua. Ricardo fez sinal para o jurídico. Várias mãos começaram a digitar ao mesmo tempo. Sofia encerrou a ligação com uma última frase educada. Afastou o aparelho do ouvido e devolveu à funcionária com cuidado. O silêncio que ficou parecia mais alto do que qualquer comemoração. "Quem é essa menina?" murmurou alguém. Sofia apertou a alça da mochila. "Eu posso ir?" Marta deu um passo à frente. "A gente já vai." Ricardo ergueu a mão. "Um momento." Ele olhou para Sofia de novo. "Você disse que aprendeu com a sua avó." "Sim, senhor. Depois eu quero entender melhor isso." Sofia assentiu. O contrato ainda não estava salvo, mas o desastre estava contido. E todos ali sabiam que nada mais seria exatamente igual. O resto do turno passou em suspensão. Marta terminou o trabalho com o corpo em modo automático. Sofia ficou sentada em uma cadeira da área de apoio, abraçada à mochila, esperando alguma consequência. Não houve bronca, não houve elogio, só um pedido para que as duas aguardassem. Mais tarde, um assistente as levou ao escritório de Ricardo. O lugar era menor do que Sofia imaginava. Uma mesa organizada, 2 cadeiras, uma janela com vista para a cidade. Sem luxo exagerado, sem calor, mas também sem hostilidade. "Podem sentar", disse. "Ricardo." Marta sentou com cautela, como se ainda não acreditasse que tinha permissão para ocupar aquele espaço. Sofia sentou ao lado, as mãos sobre a mochila. Por alguns segundos, ninguém falou. "Eu disse que queria entender melhor", começou Ricardo. "E continuo querendo. Não para cobrar, para compreender." Marta foi a primeira a falar. "A gente não queria causar problema. Eu sei que não devia trazer minha filha, mas foi só hoje. Foi um favor que eu pedi. Se tiver que..." Ricardo ergueu a mão. "Não é sobre isso. Já passou." Voltou-se para Sofia. "Você parece muito jovem para carregar esse tipo de responsabilidade." "Eu não queria responsabilidade", respondeu ela. "Eu só não queria que desse errado." A sinceridade da frase desarmou alguma coisa no ambiente. "Você falou da sua avó. Me conta." Sofia respirou fundo. "Ela veio da Alemanha quando era nova. Morava com a gente. Dizia que, se parasse de falar alemão, ia desaparecer. Então falava comigo o tempo todo. Sobre tudo. Sobre o dia, sobre comida, sobre saudade. Eu fui aprendendo sem perceber. Sua mãe trabalhava", completou Marta num tom baixo, "e minha mãe ficava com ela." "Ela ainda está viva?" perguntou Ricardo. Sofia abaixou os olhos. "Não, faz 2 anos que não." O silêncio que veio foi respeitoso. Ricardo cruzou as mãos sobre a mesa. "Então você não aprendeu alemão para usar. Aprendeu para não perder alguém." Sofia assentiu. "Acho que sim." Ele respirou fundo. Hoje, naquela sala, todo mundo tinha diploma, cargo, experiência. E mesmo assim, ninguém conseguiu resolver. Você conseguiu porque escutou antes, durante anos. Marta sentiu os olhos marejarem, mas ficou quieta. "Eu não acredito em acaso", continuou Ricardo. "Acredito em contexto. E o contexto de vocês é duro." Recostou-se na cadeira. "O que aconteceu hoje não vai ser ignorado, não como caridade nem como favor." Sofia apertou a mochila. "Eu não quero nada." Ricardo sorriu de leve, um sorriso cansado. "Eu sei. E é justamente por isso que eu quero pensar com calma no que vem depois." Quando saíram do escritório, o prédio parecia menos hostil, não acolhedor, só menos indiferente. Perto do elevador, Sofia perguntou: "Mãe, eu fiz certo?" Marta parou, olhou para a filha e respondeu com firmeza: "Fez. Mesmo que nada mais aconteça, fez." Nos dias seguintes, o episódio não virou espetáculo. Não houve homenagem, foto, e-mail coletivo. Ricardo não gostava desse tipo de cena, mas também não fingiu que nada havia acontecido. A confirmação da empresa alemã chegou na noite seguinte, fria e profissional.
Aguardariam o documento revisado dentro do prazo. O contrato seguia vivo. Ricardo leu a mensagem sozinho no escritório e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo mais complexo do que alívio. Incômodo. Não pelo susto, pelo que ele revelava. Uma sala cheia de profissionais travara diante de um problema que uma menina de 12 anos fora capaz de sustentar porque tinha escutado o mundo a partir de outro lugar. Nos dias seguintes, ele chamou o jurídico, revisou o processo de terceirização, mandou olhar contratos antigos, verificou cargas horárias, turnos, vínculos e protocolos. Algumas mudanças eram técnicas, outras eram de postura. Um comentário atravessado passou a ser corrigido antes de virar rotina. Um olhar de desprezo deixou de ser invisível. Marta percebeu a mudança primeiro nos detalhes. Uma funcionária a cumprimentou com a cabeça. Um homem segurou a porta para ela sem impaciência. O tom dos pedidos mudou. Nada grandioso, mas diferente. Ela fingiu não perceber. Na empresa, fingir sempre fora parte da sobrevivência. 3 dias depois, a ligação veio. O senhor Ricardo gostaria de falar com você e sua filha. Pode ser amanhã à tarde? Marta desligou com a sensação de quem pisa em chão instável. Não era convocação formal, mas também não era gentileza vazia. Era uma coisa séria. Chegou no dia seguinte mais cedo. Sofia foi com ela. Dessa vez, não foram levadas ao escritório principal, mas a uma sala discreta, com mesa simples e uma janela lateral. Ricardo já as esperava. Obrigado por virem, esperou que se sentassem. Pensei bastante desde aquele dia. O que sua filha fez não foi comum, mas também não foi milagre. Foi consequência de tempo, de escuta, de atenção. E eu não quero transformar isso em história bonita. Então vou ser direto. Abriu uma pasta e colocou alguns documentos sobre a mesa. Sofia, você tem 12 anos. Não é funcionária, não é adulta e não deveria carregar responsabilidades que não são suas. Por isso, qualquer proposta que eu fizer não é sobre agora. É sobre o que vem depois, deslizou um papel na direção delas. Quero oferecer a você uma bolsa integral em uma escola com ensino forte de idiomas, alemão inclusive, com material, transporte e acompanhamento pedagógico. Sofia arregalou os olhos. Eu não pedi isso. Eu sei, por isso mesmo estou oferecendo. Marta mal conseguia respirar com calma. E não é favor, continuou Ricardo. É investimento, porque talento sem estrutura se perde. Sofia engoliu em seco. Eu não quero que minha mãe tenha problema por minha causa. Sua mãe não terá problema, pelo contrário. Ele puxou outro documento. Marta, eu não sei como funciona exatamente o seu contrato atual, mas sei que não é justo. Você vive entre turnos quebrados, extras e instabilidade. Isso não é sustentável. Estou propondo ajuste de turno, vínculo fixo e benefícios básicos. Não é prêmio. É correção. Marta ficou em silêncio. Nunca tinha recebido nada parecido. Eu não sei se posso aceitar, disse enfim. Ricardo a olhou com calma. Aceitar não é mendigar. É reconhecer que alguém viu valor onde antes só havia função. Sofia apertou a alça da mochila. Minha avó ia gostar disso. Ricardo sorriu de leve. Imagino que sim. Não exigiu resposta imediata. Disse que podiam pensar, conversar e voltar. Mas ao saírem da sala, Marta já sabia que alguma coisa tinha se deslocado dentro dela. Não era euforia. Era outra coisa. Um medo misturado com possibilidade. No elevador, Sofia quebrou o silêncio. Mãe, se a gente aceitar, a vida vai mudar. Marta pensou antes de responder. Vai. Mas não porque alguém quis, porque você abriu uma porta que já existia. Nada mudou de uma vez. As primeiras semanas foram estranhas. Sofia seguia sendo a mesma menina quieta, observadora, só que agora atravessava outro tipo de portão, sentava em outra sala de aula, usava livros novos e ouvia colegas cuja vida parecia existir em uma velocidade diferente. A escola era grande,
Clara, organizada, cheia de gente acostumada a pertencer. Ela não. No começo, sentiu vergonha de falar, vergonha de errar, de pronunciar alguma palavra com sotaque torto, de parecer deslocada. Alguns colegas tentavam ser simpáticos demais, outros olhavam com curiosidade, como se ela fosse um tipo de caso interessante. Uma menina, Laura, perguntou no segundo dia: "Você entrou por bolsa?" Entrei. Ah, o "a" carregava mais do que a palavra. Sofia não perguntou o resto. Já entendia o suficiente. De silêncio. Na outra ponta da vida, Marta também se adaptava a um mundo menos cruel. O turno fixo tirou o peso das madrugadas. O corpo respondeu. O medo de faltar por causa de um imprevisto diminuiu. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia planejar a semana sem a sensação de que qualquer tropeço a empurraria de volta para o buraco. Na empresa, ninguém fez anúncio sobre o que acontecera. Mas Ricardo começou a rever a forma como algumas pessoas eram tratadas. E isso gerou incômodo. Cláudia, gerente de operações, foi uma das primeiras a verbalizar. Tudo isso por causa de um caso isolado, comentou numa reunião ao ver novas diretrizes para equipes terceirizadas. Ricardo fechou a pasta com calma. Não, tudo isso porque um caso isolado expôs um padrão. Cláudia cruzou os braços. Existe o risco de emocionalizar decisões que deveriam ser técnicas. E existe o risco de achar que técnica basta quando falta percepção. A reunião seguiu, mas o atrito ficou no ar. Ricardo sabia que parte da liderança achava exagero, achava que ele estava mole, achava que reconhecer o que a empresa não via antes era uma forma de sentimentalismo. Não era. Para ele, era correção. Num fim de tarde, passou pela recepção e viu Sofia sentada numa cadeira, esperando a mãe terminar o expediente. Ela lia com o senho levemente franzido, como fazia desde pequena quando tentava agarrar uma ideia difícil. Passou por ela, depois voltou. "Como está a escola?" Sofia ergueu os olhos, surpresa. "Difícil, mas boa." Ricardo assentiu. "É assim mesmo." Ela fechou o livro com cuidado. "Senhor Ricardo?" "Sim, eu não fiz nada demais naquele dia. Eu só atendi o telefone." Ele ficou em silêncio por um instante. "Às vezes, é exatamente isso que muda tudo." Sofia sorriu de leve. No caminho para casa, naquele mesmo dia, ela passou por uma funcionária da limpeza empurrando um carrinho pesado. Parou e disse: "Boa noite." A mulher sorriu surpresa. "Boa noite, querida." Marta observou em silêncio. Ali, entendeu que o maior aprendizado da filha não vinha do alemão. Vinha de saber enxergar. Mas nem toda mudança é confortável. Na nova escola, Sofia precisou lidar com o tipo de humilhação que não grita. Uma colega perguntou certa vez se ela estava ali porque alguém teve pena. Outra comentou que o alemão dela era surpreendente para quem veio de escola pública. Um professor elogiou sua disciplina com aquele tom que confundia admiração com espanto social. Sofia voltava para casa carregando essas frases como quem carrega farpas pequenas demais para justificar um grito, mas grandes o suficiente para ferir por dentro. Uma noite durante o jantar, Marta percebeu. "O que foi?" "Nada." "Sofia." Ela largou o garfo. "Uma menina perguntou se eu estou lá porque alguém ficou com pena." Marta respirou fundo para não deixar a raiva subir antes da lucidez. "E o que você respondeu?" "Nada." Ela disse que era brincadeira. Marta limpou as mãos e se virou para a filha. "Nem toda ofensa vem gritando. Algumas vêm sorrindo. Você não precisa provar nada para quem prefere chamar de favor aquilo que foi direito." Sofia ficou em silêncio. "E se eles nunca entenderem?" "Tem gente que não quer entender, porque se entender, vai ter que admitir que passou a vida olhando errado." Aquilo não resolveu tudo, mas firmou alguma coisa em Sofia. Ela começou a perceber que pertencer não vinha da aprovação dos outros, vinha do modo como ela ocupava o próprio lugar. No fim do semestre, recebeu uma tarefa de apresentação oral em alemão. Tema livre. 3 minutos. Passou dias pensando. Na véspera, sentou-se à mesa da cozinha com o caderno aberto. "Já escolheu?"
perguntou Marta. Escolhi, só não sei se vou ter coragem. Sobre o quê? Sobre a avó. Marta ficou quieta. No dia seguinte, Sofia foi até a frente da sala com as mãos frias, respirou fundo e começou a falar. Em alemão, contou que aprendera aquela língua não em curso, nem em viagem, mas no sofá de casa, ao lado da avó. Disse que algumas pessoas aprendem idiomas para trabalhar, outras para viajar, e ela aprendera para não perder uma voz dentro da casa. Disse que a avó falava alemão como quem segurava a própria história pelas pontas, com medo de desaparecer. E que quando alguém aprende a língua de quem ama, aprende também outra forma de memória. Quando terminou, a sala ficou em silêncio. A professora apenas disse, muito verdadeiro. Na saída, Laura se aproximou. Eu não sabia. Não tinha como saber, respondeu Sofia. Eu fui idiota. Sofia a encarou por um instante. Foi. Laura riu, sem defesa. Não viraram amigas inseparáveis. Mas algo mudou. E às vezes, isso bastava. Na empresa, Ricardo seguia atravessando resistências. Parte do conselho questionava os custos das mudanças internas. Parte da liderança considerava desnecessária a revisão das terceirizações. Numa reunião fechada, um conselheiro comentou: estamos discutindo gente demais para uma empresa que precisa entregar resultado. Ricardo respondeu sem pressa. Resultado entregue em cima de invisibilidade cobra um preço que vocês só não costumavam medir. Aquilo não os converteu, mas deixou claro que ele não recuaria. O curioso era que, com o tempo, as mudanças começaram a melhorar processos práticos. Menos ruído entre equipes, menos retrabalho, mais clareza em protocolos, menos conflito desnecessário. Era irritante para alguns admitir que corrigir postura também podia melhorar eficiência. No fim daquele ano, o contrato com a empresa alemã foi concluído, sem festa, sem anúncio. Apenas a confirmação formal de que a parceria continuaria pelos próximos anos. Ricardo leu a mensagem no escritório e pensou, sem dizer a ninguém, que aquela não era mais uma história sobre um contrato salvo. Era uma história sobre o que a empresa quase perdeu por não saber olhar. Na saída, passou pela área de apoio e encontrou Marta organizando o material de limpeza. O contrato foi fechado, disse. Os olhos dela brilharam. Que bom. Sua filha tem uma parte nisso que nenhum documento vai registrar. Marta assentiu. Ela não precisa que registrem, só precisava de uma chance. A frase ficou com ele. Os anos passaram. Sofia cresceu sem alarde. Não virou criança prodígio de manchete. Virou o que talvez fosse mais raro. Uma jovem séria, inteligente, sensível e disciplinada. Errou, mudou de ideia, duvidou de si, melhorou a pronúncia, descobriu áreas novas, interessou-se por tradução, depois por mediação cultural, depois por relações internacionais. Não porque precisasse compensar algo, porque aprender passou a ser uma forma de continuar abrindo portas. Marta, aos poucos, também mudou. Não radicalmente, mas no essencial. Parou de pedir desculpa antes de qualquer frase. Comprou um colchão novo, fez um curso básico de informática oferecido pela empresa. Pintou a parede da sala de azul claro. Voltou a rir com menos culpa. O dinheiro nunca sobrou em abundância, mas a vida deixou de ser um fio esticado o tempo todo. Ricardo continuou sendo exigente, continuou duro, continuou CEO, mas nunca mais passou por um corredor sem reparar em quem estava ali. 5 anos depois, Sofia voltou à empresa para esperar a mãe. Agora tinha 17 anos, o mesmo olhar atento, só que mais firme. Na mochila, carregava formulários de inscrição para a universidade. Sentou-se perto da recepção e abriu um livro. Ricardo saiu de uma reunião e a viu. Sofia. Ela ergueu os olhos e sorriu. Oi. Ele notou os papéis na mochila. Inscrição? Universidade. Já decidiu? Ela passou o dedo pela borda do livro. Acho que quero trabalhar com idioma, mas não só traduzindo palavra. Quero traduzir contexto também. Gente, situação,
Ricardo a observou com um orgulho discreto. Você já faz isso desde os 12 anos. Sofia riu de leve. Naquele dia eu só não queria que desse errado. E hoje? Ela olhou em volta. O prédio parecia menor do que na infância. Hoje eu não quero mais só evitar que dê errado. Quero ajudar a fazer dar certo. Marta apareceu no corredor pouco depois, bolsa no ombro, cansaço no rosto e uma calma nova no corpo. Desculpa a demora. Tudo bem, disse Sofia, levantando-se. Ricardo olhou para as duas, mãe e filha. Ainda havia marcas do que viveram, mas havia, sobretudo, uma dignidade menos defensiva, uma paz conquistada. Boa sorte com a inscrição, disse ele. Obrigada. No caminho para fora, passaram por uma jovem terceirizada, limpando uma mesa com pressa, tentando parecer invisível. Sofia diminuiu o passo. Boa noite. A moça ergueu os olhos, surpresa. Boa noite. Marta observou outra vez como anos antes e sorriu em silêncio. Do lado de fora, a cidade seguia correndo, indiferente, cheia de gente que passa sem ver. Mas para elas, algo havia sido reparado. A história de Sofia nunca começou no dia em que o telefone tocou. Começou muito antes, nas noites em que Marta saía para trabalhar cansada, tentando garantir o básico. Nas tardes em que Hilde ensinava palavras não para impressionar, mas para não esquecer. Ou quem era? Sofia aprendeu alemão por afeto, por convivência, por memória, e foi exatamente isso que um dia fez toda a diferença. Ricardo sempre acreditou que competência se media por currículo, cargo e resultado. Não estava errado, só estava incompleto. Naquele dia, dentro da própria empresa, descobriu algo mais difícil de aceitar. O problema nem sempre é a falta de talento. Às vezes, é a falta de olhar. Enquanto executivos se preparavam, enquanto salas de vidro se fechavam, enquanto decisões milionárias eram discutidas, Sofia estava ali, sentada num corredor. Marta também, limpando o chão onde outros passavam sem ver, carregando o peso de quem aprendeu a não incomodar. Quando Sofia atendeu aquele telefone, ela não salvou apenas uma negociação, expôs uma verdade desconfortável. Quantas pessoas como Marta trabalham todos os dias sem serem enxergadas? Quantas Sofias crescem com talentos silenciosos, esperando uma chance? Ricardo poderia ter ignorado, poderia ter chamado de sorte, poderia ter seguido em frente como se nada tivesse acontecido, mas escolheu parar, ouvir, agir, não com caridade, com responsabilidade, porque oportunidade não é favor, é reconhecer valor onde antes só se via função. No fim, Sofia continuou estudando, errando, aprendendo. Marta continuou trabalhando, mas sem o medo constante de perder tudo por um imprevisto. E Ricardo continuou sendo CEO, mas nunca mais foi o mesmo homem. Essa história não é sobre alemão, nem sobre contratos, nem sobre dinheiro. É sobre atenção, sobre dignidade, sobre o que acontece quando alguém decide olhar para além do óbvio. Porque, às vezes, a pessoa que muda tudo não está na sala de reunião. Está no corredor, esperando em silêncio até que o mundo finalmente precise escutá-la.